Tudo bem? Eu vou agora fazer a apresentação do meu trabalho sobre catálogo, né? Vernissage. Eu vou ser sincero, fiquei muito feliz, principalmente com a nossa. Não foi escolha, né? Porque foi sorteado o nosso movimento, que é o impressionismo. Eu acho ele incrível e ele mudou muita coisa para a arte visual em si. Mas vamos pelo começo. O que é vernissage? A vernissage é um evento cultural que organiza pintores, escultores, fotógrafos e toda essa galera, né, da parte de arte visual. É um encontro prévio à inauguração de uma mostra ou algo assim. Pode ser individual, pode ser coletivo, ou seja, pode ter mais de um artista, pode ter só um. A finalidade é a divulgação, para que as pessoas próximas, né, que estão participando ali, conheçam o trabalho, falem, divulguem. E ele é geralmente frequentado por pessoas próximas aos artistas, convidados especiais, parentes, amigos. É comum servirem canapés, coquetéis e a origem desse nome, né? Vem de invernizado, do francês, né? Vernissage, porque quando tinha esse dia anterior à mostra, eles costumavam invernizar os seus quadros só nesse dia anterior. E aí, patronos, colegas, amigos iam apreciar esse dia de invernizamento. E aí começou a virar uma tradição, começaram a celebrar esse dia do invernizamento. E atualmente, né, por motivos comerciais, serve como abertura para o mercado de arte, compradores, vendedores, críticos e tudo mais. Vamos lá. Falando agora do movimento impressionista. Eu gosto muito dele, principalmente por causa do trabalho da luz. É um dos principais pontos dele. É como você vai utilizar a luz. Em qual momento do dia, por exemplo. As cores mudam conforme a luz também muda, entendeu? E eles gostavam de trabalhar com isso. Os contornos não eram tão nítidos. Por quê? Porque eles acreditavam que uma linha limitadora era só uma coisinha criada pelo ser humano. Com uma forma, a pessoa que está vendo aquilo consegue entender o que é que você quer passar com aquela pintura. Entendeu? Por exemplo, algumas folhas, você fazendo algumas pinceladas suaves, com aquela forma você consegue que a pessoa te entenda, entendeu? Sombras, como a gente trabalha com luz, também tem particularidade para sombras. Elas precisavam ser mais coloridas, mais luminosas. Essa coisa de branco e preto, muito escuro, não era muito o que eles achavam realista. E tá certo, né? O contraste de luz e sombras tinha que ser feito com cores complementares. Um amarelo e violeta, por exemplo, fazia um contraste muito melhor de luz e sombras do que um claro escuro, coisa que os barrocos faziam e tudo mais. E um ponto importantíssimo: não misturar cores na paleta. As cores tinham que ser puras. Não tem essa de ficar misturando corzinha para depois passar lá. Você faz com uma cor pura, uma forma, pode ser pequenininha e tudo mais, de modo que quando a pessoa que está apreciando veja, ela consiga misturar isso na ótica dela, entendeu? É algo mais ótico do que técnico. Agora nós vamos falar dos principais nomes, né? Como principais nomes: Edouard Manet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Alfred Sisley e temos, claro, Monet. Entre outros, temos vários outros nomes de artistas impressionistas que foram muito importantes e que têm obras belíssimas. Como brasileiro, não pode faltar o Brasil aqui. Eliseu Visconti. Ele focava muito nos efeitos da luz e por isso era um cara impressionista. No Brasil ele é o maior representante dessa tendência. Nome número 1 aqui no Brasil. Foi para Paris, conheceu artistas impressionistas, então se aprimorou demais nisso. E agora nós vamos falar do principal nome do impressionismo, que é Claude Monet. Claude Monet é legal porque fica claro que ele era um obcecado pela arte. Ele tinha uma rotina muito estrita
A ponto de tipo não vamos falar tipo, né? A ponto de, por exemplo, ter um horário de almoço específico. Passou um segundo, estragou o dia dele. Ele ficava irritado sim. Ele era muito perfeccionista, muito perfeccionista. Por exemplo, ele que cortava os pedaços das aves que iam ir para a mesa, ele tinha bastante apego com a parte de gastronomia, né? Mas era um cara espetacular para a arte. Ele desde pequeno sempre pintou. Quando ele era mais novo, ele fazia caricaturas e vendia. E com o dinheiro que ele conseguia dessas caricaturas, ele comprava material para pintura. Era basicamente essa a rotina inicial dele. E desde sempre ele gostava de sair, pintar a luz do sol, entender mais sobre a luz. Então por isso ele é um dos principais nomes. Ele já tinha isso nele. Tanto que ele recusou ir para Belas Artes, que era o que a família disse para ele fazer, e quis ir para um ateliê, para o ateliê de Suíça, onde ele ia ter mais liberdade para poder fazer do jeito que ele achava melhor. O que a família não gostou, e aí cortaram a mesada dele, e aí ele começou a entrar em complicações financeiras. Monet já lutou pelo exército da França, isso é algo muito doido, que eu pensei, caramba, ele lutou pelo exército da França. Sim. E aí, em 1874, foi realizada a primeira exposição dos impressionistas, que ainda não tinham esse nome. Monet, Renoir, Degas e Cézanne, eles já tinham, né, essa parte prática que eu disse antes do impressionismo, só que ainda não tinham dado o nome. E aí o que aconteceu? Um quadro dele, Impressão, Nascer do Sol, foi criticado por um cara chamado Louis Leroy. E aí a crítica falava, impressionismo, se eu estou impressionado é porque há uma impressão ali. E tudo mais, só que não era uma crítica boa, era uma crítica ruim. Porém, Monet e os amigos dele, os colegas de trabalho, gostaram disso e falaram, então tá bom, vamos adotar isso aí. E daí surgiu o nome do movimento impressionismo. E só que assim, aconteceu um probleminha. A galera não gostou muito, porque eles fugiam demais do padrão, do que era o correto antes, né? Do que era a arte antes. E é por isso que eu adoro, porque eles vieram e mudaram tudo, trabalharam de forma totalmente diferente. Em 1880, Monet realiza a primeira exposição individual dele. E ali o público gosta. Ou seja, já tinham mudado essa concepção 6 anos aproximadamente depois da primeira, né? A galera olha que ele muda a visão e começa a gostar. Bom, um dos pilares para a pintura impressionista era retratar o que a imagem concebe quando você vê do olho humano. Então, a ideia era trabalhar bastante com a ótica do ser humano. Eles desenvolveram técnicas que ajudassem eles a representar a realidade, entendeu? Que oticamente fossem boas, porque linhas, contornos limitavam muito. A forma fazia com que eles fossem bem entendidos e parecesse mais realista. Afinal, você não vê tudo muito contornado no mundo real. Você não vê sempre uma sombra com uma limitação muito perfeita, entendeu? Monet teve catarata, ficou triste. Vou falar o quê? Teve catarata porque ficou muito tempo na luz do sol. E aí, isso afetou bastante o estudo dele, né? Mas isso já foi mais pro final da vida. Ele não progrediu mais quando ficou velho. Foi isso. Tadinho. Faz parte. É a vida. Vamos falar agora do quadro que eu escolhi, né? Chamado O Passeio, ou Mulher com Sombrinha. Por que eu escolhi? Porque trabalha muito bem com a questão da luz. Que você percebe, por exemplo, nós temos várias imagens no Google e você consegue perceber a diferença do original para algumas outras que tem um pouco menos de luz. Fica muito, mas muito discrepante, entendeu? Essa obra
tem como musa principal, né, a musa inspiradora, a esposa Camille e o seu filho Jean, que no quadro eu acho que a gente consegue perceber que ele tá meio ofuscadinho ali, como se ele tivesse, na verdade, aparecido sem querer. Não era nem para ele estar ali. Dia ensolarado, céu com nuvens brancas, só que você pode perceber que elas estão bem espaçadas, bem espessas. E o vestido dela muito movimentado, ou seja, o vento é o principal fator nesse quadro. Fica claro que ele queria dar uma ênfase e demonstrar o quanto o vento estava agindo naquela cena. Dá pra ver também que ele parece que ele tá com pressa de marcar aquele momento, pinceladas firmes, longas e tudo mais, como se ele tivesse pressa porque ele não pudesse perder aquele momento. Uma coisa em comum é que a imagem é como se ele visse de baixo para cima, né, a musa, que é algo da fotografia, que naquele momento estava começando ainda a ser explorado, é algo bem interessante. Algo legal de se mostrar também é que os pés dela estão totalmente estão totalmente atrás, né, do que seria a grama, o mato e tudo mais, como se a base dela não estivesse aparecendo. E agora, falando da sobremesa. A sobremesa, eu me inspirei principalmente no vestido, onde eu fiz um creme que é como se fosse um glacê, mas não tem o ponto de glacê. Eles vêm abaixo da base. A base é feita com uma massa folhada, um disco de massa folhada que cresce. E aí o que eu fiz? Colocando ele e cobrindo ele, você não vê a base, assim como no quadro você não vê os pés ou a base da musa, entendeu? O doce de maçã foi inspirado em um outro quadro de Monet chamado Flores e Frutas. Eu queria fazer algo mais fruta, porque Monet ele tinha pomar em casa e tudo mais. Então seria interessante que ao invés de usar chocolate e tudo mais, eu usasse frutas, que era algo que ele apreciava muito. Ele também era muito restrito assim com essa coisa de pomar e tudo mais. Coloquei hortelã num doce de maçã, porque quando você come, você tem aquela sensação de refrescância, que dá o que? A movimentação de ar, mais vento, que é o que o quadro tem, entendeu? No geral, eu peguei coisas simples, que é do que o impressionismo trata, ele faz pinceladas simples, firmes e tudo mais. Nada extremamente virtuoso, mas que transforma tudo de uma maneira diferente. Peguei coisas muito simples, a parte mais elaborada realmente é a base de massa folhada que não aparece. E montei tudo nisso para uma sobremesa. As hortelãs, né, que também simbolizam a grama, quando você joga por cima do vestido, que é o creme. E bom, falando do cardápio que eu montei. Eu tinha feito umas pesquisas, né, sobre o que o Monet apreciava, porque ele não é muito antigo, assim. Então dá pra gente saber o que ele comia. Gostava bastante de salada de folhas, muitas aves, sempre comia, adorava noz moscada, entendeu? Pimenta, ele adorava pimenta. Então, como entrada, salada de folhas, alguns cogumelos, um queijo, né, que é o queijo brie, e a pimenta biquinho. A pimenta biquinho por quê? Porque tem quem não goste de toda a picância. A pimenta biquinho seria mais para uma representação e por um sabor, entendeu? O prato principal, com certeza, seria a galinha. A coxa de galinha com noz moscadas, um gratinho de batatas, né? E aspargos salteados. Para sobremesa, eu pensei na própria sobremesa que eu montei, porque eu acho que cai muito bem com a ideia. Os vinhos que casem com os pratos, entendeu? Vinho, um Chardonnay Casa Perini, um Merlot Saint-Germain e limonada para quem não quer tomar o vinho, entendeu? Para entretenimento a gente tem Debussy e Ravel, que eram dois caras desse período impressionista. Na música isso não mudou tanto, mas esses caras foram muito importantes. Nesse momento são extremamente famosos e as peças deles, as músicas são lindas, lindas demais. E é isso, é assim que eu finalizo.